Nós estamos passando por um momento muito atípico, Coronavírus. coronavírus. E junto com esse assunto, muita polêmica, muita discussão. E eu estava orando, lendo a Bíblia, pedindo uma orientação de Deus, qual a postura nossa como cristão, o que nós devemos fazer. Que nós estamos vivendo uma situação nunca sequer imaginada, isso é um fato. Mas qual que é a nossa postura? Qual que é a nossa reação? Qual a nossa atitude diante de tudo isso? Eu acredito que a nossa base, e acredito piamente, que a nossa base de conduta deve ser, sem dúvida alguma, a Bíblia. Assim como cristãos, antes de decidir qualquer coisa, a nossa decisão, a nossa opinião e principalmente as nossas atitudes, elas devem ser direcionadas pela Bíblia, que para mim é o manual de instrução para a nossa vida. No livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, Deus deixa muito claro qual deve ser a nossa posição diante das autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. No versículo 2 está escrito: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Aqui Deus orienta que nós temos que obedecer às nossas autoridades porque foi Ele que instituiu. Mas se as nossas autoridades nos fizerem ou nos obrigarem a ir contra os nossos princípios bíblicos, contra a nossa fé, nós temos que tomar a posição da nossa fé, porque Deus mesmo pede que a nossa fé seja inabalável. Isso como aconteceu lá em Sadraque, Mesaque e Abednego. Você lembra, Gabs, o que aconteceu lá? O povo inteiro foi ordenado pelo rei Nabucodonosor a se curvar perante uma estátua. Porém, isso não ia de acordo com os ensinamentos de Deus. Então, os três não se curvaram e continuaram seguindo o caminho. Mas esse não é o caso, tá? E eu fico muito tranquilo, porque quanto a isso, nós temos um presidente que ele já se declarou como cristão, e já deu vários motivos, vários exemplos, várias atitudes que nos fazem acreditar nisso. Tá? Dessa forma, como cristão, nós devemos então orar e colocar as nossas autoridades realmente sobre oração e obedecer às suas determinações. Neste caso, de ficar em casa. Atualmente, as orientações é que a gente fique em casa, independente da nossa opinião, concordando ou não. Tá? Aqui nós não estamos debatendo a opinião, nós estamos lendo na Bíblia o que Deus fala sobre a nossa submissão às autoridades. Eu, por exemplo, nós aqui em casa, a gente tem uma empresa, eu e minha esposa, a gente trabalha nessa empresa, a gente depende dela, mas ela está fechada. Por mim, pela minha vontade, eu queria que ela estivesse aberta, eu queria estar trabalhando e produzindo. Mas por obediência e crendo no poder de Deus, que Deus está no controle, ela está fechada e nós estamos em casa obedecendo. E esse é o outro ponto que eu quero falar aqui. Para mim, e esse é o ponto mais importante, tá? Nós, como cristãos, devemos levar em consideração o seguinte: só Deus conhece o futuro e pode agir nele. Isso é uma questão de entrega, tá? E ponto. Nem eu, nem você, nem o Gabriel, nem ninguém conseguimos saber o que vai acontecer. A gente não tem controle do que vai acontecer. Em Eclesiastes 7,14 está escrito: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. E em Eclesiastes 8,7, ele também deixa muito claro a respeito do futuro, né, filho? Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso, a fé entra em ação nesse momento. Ninguém conhece o futuro. Dessa forma, o que eu tenho para afirmar? Que Deus já sabia que nós estaríamos passando por isso. Ele já sabia em que país nós estaríamos morando durante toda essa crise do vírus, do coronavírus. Ele já sabia quem seria o presidente, quem seriam os ministros, o governador, quem seria o prefeito da nossa cidade. Ele já sabia quais as decisões seriam tomadas e o que iria acontecer hoje e o que vai acontecer amanhã. Deus tem o controle de tudo. E o que eu quero dizer com isso? Aonde eu quero chegar com isso? Fé. Onde está a sua fé? Onde está a minha fé? Gabriel, onde está a sua fé? Eu tenho a fé para dizer que essa gripe, que o coronavírus não vai atingir a minha família.
mas eu não tenho a mesma fé para entregar a minha vida financeira e dizer que este mesmo Deus que cuida da minha família, da minha saúde, cuida da provisão financeira da minha família? Que fé é essa? Eu não estou aqui para fazer uma crítica, mas para te encorajar a exercitar a sua fé, para aumentar a sua fé. Amém? O Deus que cuida da sua saúde é o mesmo Deus que cuida da sua vida toda, do seu sustento, da sua família, põe comida na sua mesa. E o Salmo 37, 25 na Bíblia, ele deixa muito claro isso. Gabriel, lê para nós. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é um Deus de sustento, aleluia. Amém? Se você tiver fé, a ponto de ter a certeza de que quem cuida da sua saúde, quem cuida da sua conta bancária, quem põe comida na mesa da sua família é Deus, não é um vírus, não é uma crise econômica que vai te abalar. Amém? Eu estava orando por esse momento, em especial pela situação econômica do nosso país, da minha vida, da minha família, e Deus me deu uma passagem muito clara e direta a respeito disso, que está lá em Romanos 4, 4 e 5. Gabriel vai ler para nós, né, Gabs? Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Se eu trabalho, eu sou digno do meu salário. Isso é um dever. Eu trabalho, eu tenho que ganhar. Mas se por algum motivo eu não puder trabalhar, em algumas versões elas dizem, se eu não puder fazer algo que está além das minhas possibilidades, e essa situação hoje que nós vivemos, eu não posso abrir a minha loja, eu não posso trabalhar porque eu estou proibido, está além das minhas possibilidades. Se eu confiar em Deus, aí é a fé. Ele me justificará e ponto. Deus promete, tá? Então, meu irmão, indiferente do que você pense, indiferente da sua opinião, simplesmente ore e tenha fé. Nosso Deus é o início, o meio e o fim. Tenha fé e Ele já está cuidando de você, hoje e lá no fim dessa tempestade. Amém?